amados, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos Guia Fácil para Entender Apocalipse. Estamos estudando os capítulos 1, 2 e 3 sobre a era da igreja. Já vimos o capítulo 1, vamos ver hoje, a partir de hoje o capítulo 2, né? Em que Cristo inicia a sua fala às igrejas, né? Vamos começar com a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículos de 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: Escreva a Éfeso, ao anjo da igreja, assim diz aquele com as 7 estrelas em sua mão direita, andando entre as 7 luzes. Vejo o que você tem feito, seu trabalho muito árduo, sua recusa em desistir. Sei que você não consegue tolerar o mal e que eliminou os falsos apóstolos. Conheço sua persistência e coragem na minha causa, pois você nunca desiste. Versículos 4 e 5. Mas você se desviou do primeiro amor. Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Tem alguma ideia de como você caiu? Volte. Volte ao seu precioso primeiro amor. Não há tempo a perder, pois estou para remover a sua luz. Versículo 6. Mas você tem algo a seu favor. Você odeia os ensinos dos nicolaítas, eu também os odeio. Versículo 7. Está pronto para ouvir? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Estou para convocar cada vencedor para jantar. Estou preparando um banquete com o fruto da árvore da vida, alimento que vem do jardim de Deus. Lindo isso, né? A versão da Bíblia, a mensagem, que o Senhor nosso Deus aplique ao meu e ao seu coração a sua palavra. E que nós possamos, assim, continuar desejosos de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, falar hoje sobre a igreja de Éfeso e vou introduzir com o que eu encerrei na semana passada. Por exemplo, quando alguém sai de uma igreja, de uma comunidade, se muda de endereço, né? E aí ele vai ter que escolher uma nova igreja para congregar, e a gente sabe como é difícil examinar, avaliar uma igreja e seu ministério. Por quê? Porque geralmente nas mudanças a gente vai se deparar com templos imponentes que podem assim abrigar congregações adoecidas, enquanto que a gente pode se deparar com templos despretensiosos, né, que podem pertencer a congregações vigorosas na sua marcha para o Senhor. Então, uma igreja como Laodiceia, que parece rica, a gente vai ver sobre ela, né, pode ser pobre aos olhos de Jesus. Enquanto uma igreja pobre, como a de Esmirna, que é a segunda igreja que vamos ver na próxima semana, é na verdade rica para com Jesus. Então, somente Jesus, o cabeça da igreja, é capaz de sondar cada congregação de maneira exata e saber qual é a sua verdadeira situação, em que estágio ela está. Por quê? Porque Jesus vê os elementos interiores, ele não vê as aparências. Em Apocalipse 2, 23, ele diz: então cada igreja saberá que a aparência não me impressiona. Por quê? Porque examino cuidadosamente toda motivação e cuido para que você receba o que merece. Então, nessas mensagens do capítulo 2 e 3, que são especiais para as 7 igrejas ali da Ásia Menor, o Senhor Jesus apresenta a cada congregação uma radiografia da sua condição. Mas o desejo do Senhor é qual? É que todas as igrejas leiam essas mensagens e sejam beneficiadas por elas, né? Em todas as gerações. Portanto, que você abra a sua Bíblia e que você possa examinar cada versículo. Você vai observar uma coisa interessante, que as cartas são designadas dentro do plural, igrejas, né? Você vai ver Apocalipse capítulo 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17, versículo 29, capítulo 3, versículo 6, versículo 13 e versículo 22. Mas o Senhor não fala somente às igrejas, ele também fala a nós indivíduos. E é nesse ponto que a gente entra em cena, né? O texto diz: quem tem ouvidos, ouça. As igrejas, elas são constituídas de indivíduos como eu e você. E somos nós, os indivíduos, ou seja, nós que definimos a vida espiritual da igreja. Então, assim, quando a gente lê, quando a gente ouve essas mensagens, automaticamente a gente deve buscar aplicar a nossa vida e examinar o nosso coração à luz do Espírito Santo de Deus. E por fim, amados, a gente deve ter em mente
que o apóstolo João ele possuía o coração de um pastor e que ele procurava encorajar essas igrejas durante um período difícil de perseguição. E antes de Cristo julgar o mundo, a palavra de Deus nos mostra, já vimos isso várias vezes, que ele antes deve julgar o próprio povo. 1 Pedro 4,17, assim como também Ezequiel capítulo 9, versículo 6, que você pode verificar, tá? Uma igreja purificada, ela não precisa jamais temer os ataques de Satanás ou os ataques humanos, né? É admirável que a igreja perseguida de Cristo seja a igreja pura de Cristo, porque quanto mais perseguição, mais o servo de Deus vai buscar se purificar. Agora, a igreja que é favorecida pelo mundo sempre foi a igreja que é mais contaminada, né? Então, Efésio era uma igreja descuidada. E cada uma das 7 mensagens começa com uma descrição pessoal ou uma designação de Jesus Cristo, né, proveniente da visão do Senhor apresentada ali em Apocalipse capítulo 1. Você pode ler, no caso da igreja de Éfeso, o versículo 12 do capítulo 1, o versículo 16 e o versículo 20, você vai encontrar essas características, né? A congregação de Éfeso, ela tinha passado pela congregação de Éfeso líderes estrelas, apóstolo Paulo, Timóteo, o próprio apóstolo João, né? Mas o Senhor lembra a cada um de nós e aos membros da igreja de Éfeso que é Jesus quem está no controle do seu ministério, colocando essas estrelas onde lhe convém. A gente percebe hoje, e vimos também no passado, à luz da palavra, como é fácil a igreja se tornar orgulhosa, como é fácil a igreja se esquecer de que os pastores e mestres são dádivas de Deus. Olha o que diz Efésios 4:11, diz assim: ele concedeu dons de apóstolo, profeta, evangelista e pastor-mestre para treinar os seguidores de Cristo para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja. Então, é fácil esquecer, né? Mas os líderes, eles podem ser afastados de determinadas comunidades pelo Senhor a qualquer momento. E aí aquelas igrejas que muitas vezes veneravam o pastor, elas precisam ser advertidas a adorar ao Senhor, não ao pastor. Vejamos que a igreja de Éfeso ela foi aprovada. Os versículos 2, 3 e 6 tratam disso. Diz assim, ó: veja o que você tem feito, seu trabalho muito árduo, sua recusa em desistir, sei que você não consegue tolerar o mal e que eliminou os falsos apóstolos. Conheço sua persistência e coragem, né? Coragem na minha causa, pois você nunca desiste. Mas você tem algo a seu favor, diz o versículo 6. Você odeia os ensinos dos nicolaítas, eu também os odeio. Então, a gente vê aqui uma grande bondade da parte do Senhor, né? Começando essas palavras de elogio. E aí a gente percebe que, em primeiro lugar, a igreja de Éfeso era uma igreja que servia. Ela trabalhava com zelo na obra do Senhor. E, sem dúvida, a agenda semanal dessa igreja, né, era repleta de atividades. Também era uma igreja que se sacrificava, porque em algumas versões, não na versão da Bíblia Mensagem, da Revista Corrigida, nós temos lá a palavra labor, que significa trabalhar até a exaustão. E os cristãos ali de Éfeso, eles pagavam um preço para servir ao Senhor. Era uma congregação firme, porque o termo perseverança significa resistência em meio às tribulações. Eles não desistiam diante das dificuldades. Então a igreja de Éfeso era separada. Por quê? Porque examinava com cuidado os ministros que a visitavam, para determinar se aqueles que ali estavam eram verdadeiros. Paulo havia advertido aos presbíteros de Éfeso de que falsos mestres iriam surgir vindos de fora e até mesmo no meio da igreja, lá em Atos capítulo 20, versículo de 28 a 31. Assim como também o apóstolo João tinha instruído a igreja de Éfeso a provar os espíritos. Então, a igreja deve estar sempre alerta para detectar e rejeitar os falsos ministros que são, na verdade, servos de Satanás, né? Os cristãos de Éfeso, eles separavam-se não apenas das doutrinas falsas, mas também das obras falsas. Veja o versículo 6, como Jesus adverte. Mas vocês têm algo a seu favor. Vocês odeiam os ensinos dos nicolaítas, eu também os odeio. Então, esse termo aqui, nicolaíta, significa aqueles que tentavam conquistar o povo através do engano. Alguns estudiosos da palavra de Deus acreditam que se tratava de uma seita que mandava na igreja, né, privando o povo da sua liberdade em Cristo.
e que por conta disso, né, iniciou aquilo que a gente conhece hoje como divisão. A divisão não divisão de sair pessoas da igreja, divisão dentro da instituição em que a liderança está no patamar mais alto e os leigos estão na ralé, ou seja, deixados para trás, como dentro do contexto da sociedade. Isso é uma falsa divisão que não é ensinada em parte nenhuma do Novo Testamento, né? Todo o povo de Deus é sacerdócio real. Não importa se é líder ou se é servo, se é leigo, né? Porque ambos são servos. E tem o mesmo acesso ao Pai por meio do sangue de Cristo Jesus. É só ler Hebreus capítulo 10, versículo 19 a seguir que você vai entender, né? Então a gente vai ver essa seita dos nicolaítas, que era perigosa, né, novamente, quando a gente estudar a mensagem ali, a igreja de Pérgamo. E os cristãos de Éfeso era um povo sofredor, que suportava pacientemente os fardos, labutava sem esmorecer, faziam tudo isso por amor ao nome do Senhor. E quando a gente examina essa congregação, a gente vai perceber de vários ângulos que ela parecia ser perfeita, quando olhamos pela ótica humana. Mas aquele que estava entre os candeeiros, ele via o coração dos efésios. E, portanto, o diagnóstico de Jesus era diferente do nosso. A gente vai ver, versículo 4, uma acusação. Mas você se desviou do seu primeiro amor. Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Tem alguma ideia de como você caiu? Né? Então, a igreja estava ocupada, separada, disposta a se sacrificar, sofria de problemas amorosos. Os efésios haviam abandonado o primeiro amor. Eles apresentavam obras, apresentavam labor, apresentavam perseverança, mas essas qualidades não eram motivadas pelo amor a Cristo. O que a gente faz para o Senhor é importante, tá? Mas o motivo pelo qual a gente faz também importa. E aí, amados, o que é o primeiro amor? É a dedicação, a devoção a Cristo que vai caracterizar com frequência a vida, por exemplo, do recém-convertido. É uma vida fervorosa, é uma vida pessoal, é uma vida desinibida, é uma vida empolgada e demonstrada abertamente. É o amor da lua de mel, né, de um casal. Leia Jeremias capítulo 2, versículo 1 e 2, você vai entender. E apesar de ser verdade que o amor conjugal maduro torna-se cada vez mais profundo e rico, né? Também é verdade que a gente nunca deve perder a empolgação e o fascínio nos primeiros dias de lua de mel. Por quê? Porque quando o marido e a esposa eles deixam de dar o devido valor um ao outro e a vida se torna rotineira, o casamento corre perigo. Então, é possível servir, é possível se sacrificar, é possível sofrer por causa do meu nome, né? Ou seja, por causa do nome de Jesus, e ao mesmo tempo não amar Jesus Cristo verdadeiramente, né? É colocar o ter antes do ser. Os cristãos de Éfeso estavam tão ocupados mantendo sua separação que deixaram de lado a adoração, né? O trabalho, amados, não substitui o amor. A pureza não substitui o fervor. A igreja precisa tanto de uma coisa quanto de outra, a fim de agradar ao nosso Salvador. Quando a gente lê a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, há pelo menos 20 referências ao amor. E também se vê que Paulo ele enfatiza a posição exaltada do cristão em Cristo nos lugares celestiais. Mas a igreja de Éfeso ela tinha caído e não vivia à altura de sua posição exaltada. Daí ela é admoestada, versículos 5 a 7. Né? Volte ao seu precioso primeiro amor. Não há tempo a perder, pois estou para remover a sua luz. Mas você tem algo a seu favor. Você odeia os ensinos dos nicolaítas, eu também os odeio. Então, amados, para o cristão, isso significa orar, ler a palavra, meditar sobre ela, servir em obediência ao Senhor e adorar ao Senhor em todo o tempo. A igreja de Éfeso era uma igreja descuidada. Fazia a obra do Senhor? Fazia. Mas era descuidada. Por quê? Porque dentro dela tinham cristãos descuidados que negligenciaram o amor por Cristo. Então, eu vou terminar deixando uma pergunta para você. Será que você não está fazendo o mesmo? Reflita sobre isso. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, povo seu, e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Quem crê diz? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Próxima semana daremos continuidade com mais uma igreja no capítulo 2 de Apocalipse. Fiquem com Deus.